Samba da minha terra, dentro do Tutu Havaiano, mais uma quinta-feira aí de samba e pagode. E hoje, pela primeira vez, eu tava até comentando antes, um cara que não toca, não é músico, mas tem movimentado o meio do pagode, tem organizado muitos eventos e também alguns grupos paralelos, né, meu irmão? Ele vai contar essa história aí de um grupo antinormal e... Beleza, Normais, negão? né? Tudo bom, Beleza, mano? Anderson? Como é que tá? Tranquilo, irmão? Tá tudo certo, meu irmão. Muito obrigado pela consideração de vir uma hora dessa, gente. Pra vocês que não sabem, é bem tarde da noite e tá cansado, mas tá aqui pra trocar uma ideia com a gente, né, Irmão, mano? primeiramente, boa noite aí e obrigado você pelo convite, mano, né? De tipo, ao invés de tá conhecendo um pouco do samba que fala, tá conhecendo um pouco Sim. de Anderson Martins, essa vida nova que eu tô entrando agora de produções, né? Então, eu que agradeço aí pelo convite, entendeu? Bora começar bem, como eu sempre venho começando aqui. Eu gosto de verdade, de coração, de saber a história das pessoas. Eu tinha olhado no Insta lá, eu disse, porra, velho, vou olhar mais pra ver, né? Eu te conheço há pouco tempo, mas a gente Uhum. nunca conversou como vai conversar hoje, principalmente. Aí eu vi que tu era dançarino, brother. É, dançarino, mano. Era, eu... Dançarino, tipo, quando eu... Escola, né? Aquele tempo ali de escola aberta, que antigamente o governo até fazia muita coisa, Sim, é né, mesmo, era. pela gente. Era. Aí tinha escola aberta e eu já fui, eu comecei sendo dublador de banda, ou de banda não, de grupo, para ganhar ponto na escola. Era assim, Primeiramente como foi é... assim, é. Aí dali, aí menininha, interesse, aí pronto. Aí depois de dublador de calcinha preta, aí eu fui ser dançarino. Depois professor de swingueira. Tá, ainda também foi professor, bicho, ainda. Professor de swingueira. Eu Lá, cheguei no Imbura. lá no Ibura. No Imbura. É aí que eu não entendo, eu pensei que tu era de Carpina. Não, eu sou nascido e criado no Imbura. Né? Nascido e criado no Imbura. E aí, justamente com dança, eu conheci uma das patroas lá em Paudalho, né? Eu Ah, moro em Paudalho e moro em Carpina. Acho que já há uns 7 anos já nessa pisada já. tu saiu do Ibura depois disso. Isso. Sempre é uma mulher, bicho, que leva o cara pra... É, Eu acho que é a terceira ou a quarta pessoa que disse que foi embora pra não sei pra onde. Disse, foi mulher, meu irmão? Foi. Eu disse, ah, tá explicado, velho. e tipo, a caminhada foi assim, né? Sou nascido e criado no Imbura. Aí conheci minha esposa lá em Paudalho. Já com o quê? Com uns 20 anos, 18 anos? Não, ela era nova, né? Não, tu, Eu já mais velho? não, mais velho já. Acho que eu tava com uns 26 nessa faixa, 25. Tenho um cara de novinho, mas sou um pouquinho velho já também, né? É nada. 33 anos aí Tá já na bom. caminhada. Aí, e depois eu fui pra Goiás. Oxente, foi aí. É, eu mudei de vida em Goiás. Já- Tu resolveu. Mas como é que o cara tá em pau d'alho se for pra Goiás? Não, porque tipo, foi justamente assim. É, tenho meu primeiro casamento, né? Tenho 2 filhos, né? Meu primeiro casamento com a primeira mulher aí. E aí depois que acabou, a gente solteiro por ali. Aí fui pra Paudalho. Só que eu sempre trabalhei, tipo, de tudo, né, mano? Construção civil, Ah, tudo, ralando nessa. telemarketing, olha. Uma coisa Na que Contax, trabalhasse na Contax também, não. na conta que se já, aquele Porra. inferno. Desculpa aqui, Eu não viu, mas. escuto. Eu não vejo ninguém falar bem daquele lugar, meu Não irmão. tem. Então, tipo assim, acho que até legal chegar nesse ponto, porque hoje em dia tem gente que só vê um Anderson, né? Porra, isso é fogo mesmo. Acredito que você é todo mundo, né, mano? É. Muita gente aí vê você já ali, já não, mais ou menos bem, um pouco estruturado, mas não sabe como é que foi a caminhada, né, mano? Então, tipo assim, fui pai cedo, né? 17 anos já tava Também foi beirando, por aí também. pronto, meu filho. Então, tipo, eu nunca escolhi emprego. Que vinha, eu abraçava. Agora, lógico que tinha alguns que eu falava assim, não vou viver disso. É só uma É fase, só só uma um... fase. Então, tipo assim, já trabalhei de tudo, mano. Cambista, de jogo de futebol, gerente, quando misturou essas, né? Tudo, mano. Só que aí teve um tempo, que acho que tu vai lembrar também, quando deu uma crise aqui em Pernambuco. Deu uma crise em Pernambuco, loja Acho que era fechando. 2014, não. Foi Sei nessa. lá, eu acho que... Foi. Teve uma crise braba, que muita loja fechando na Uhum. cidade. Aí eu não tava conseguindo trabalho em obra. Tinha levado uns prejuízos. Porque, tipo, graças a Deus, eu era cambista, tive a oportunidade de virar gerente, porque eu trabalhava certinho. E aí quando eu pensei, não, vou virar gerente, É vou melhor. ficar legal. Foi pior, porque você trabalhar com pessoas é complicado. Então o que aconteceu?
A banca chegava pra mim e falou, ó, tu tem isso aqui de material. Me dava lá os notebook, celular, tablet. Pra eu pegar cambista, pessoas que tratavam, eu, tipo, iria inverter os papéis, né? Eu Sim, era sim. cambista, eu ia procurar pessoas para trabalhar. E o que acontecia? O cambista jogava fiado, ele mesmo jogava fiado. Aí quando chegava na semana, R$ 1.000, cadê eu? R$ 1.000. Teve gente que sumiu com o equipamento. Então, nesse período aí, mano, já tava ruim aqui em Pernambuco. As coisas tudo ruim. Então, tipo, teve um momento que eu não conseguia comprar um Danone para meus dois filhos. E minha esposa tava grávida. Então já ia vir o terceiro. Então minha mãe e uma parte de uma família minha já morava em Goiás. E sempre me chamava para ir para lá. E eu não fui antes, tanto por conta dos meus dois primeiros filhos que eu tinha aqui. Tudo, né, mano? Cultura, você deixar seus amigos. Então, tipo assim, você sair da sua terra para ir para outra, já é, Não já é. é difícil, não é fácil. Mas, tipo, o que me encorajou aí foi justamente eu não conseguir emprego mais. E tudo, mano, ó, pra tu ter noção. Eu saí daqui devendo a agiota. Pra você ver como as coisas é. Eu saí daqui devendo a agiota. Cheguei nele e falei, ó, eu tô indo pra outro estado, mas eu vou pagar sua dívida. Agora a dívida que eu tenho com você, eu vou pagar. Aí, beleza. Então, quando eu saí daqui, mano, eu saí com a minha esposa. Ela e meu filho ia fazer um ano ainda, de ônibus. E, ó, vocês Os 3 dias, viajar, 4 dias. mano. Os Você 4 dias. Mano, 4 dias. 4 dias. Aí, tipo, 4 dias você e a mulher é uma coisa. Você é a mulher e o menino não querer chorar dentro do. Mano. Então, tipo, mano, é isso. A gente foi pra Goiás e em Goiás só não trabalha quem é preguiçoso. Em Goiás, graças a Deus, eu tinha a oportunidade de trabalhar dois empregos. Eu trabalhava no hotel de noite e trabalhava com construção civil. Ralado, né, velho? Mas eu não tinha, Tava focado. né, mano. Então, tipo assim, e eu sempre querendo uma oportunidade, uma oportunidade. E eu tive uma oportunidade quando eu conheci uma pessoa lá no hotel. Porque o hotel lá, mano, vinha gente de tudo que é canto. Conheci gente do Pará, conheci gente do Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, que ia pra lá pra comprar numa feira. Pronto, é que nem aqui. Santa Cruz de Capibaribe, né? Que Sim. vende as roupas. Lá tem um que é De gigantesco. roupa também É, é. de roupa, que é só final de semana. Então vem vinha gente de tudo que é canto. E os hotéis eram perto de lá. Dos... Então era isso, mano. Eu pegava lá às 18 horas, largava às 5 horas, Porra, já meu. ia, meu padrasto passava lá, me pegava, a gente já ia. Eu só tinha a construção civil, eu trabalhava de lá de segunda a sexta, no hotel eu trabalhava de segunda a sábado. Eu só tinha só um domingo inteiro em casa e no sábado só livre da construção civil, mas no hotel eu trabalhava. E aí eu tive a oportunidade de mudar de vida, mano. Graças a Deus eu mudei de vida lá, agarrei mesmo. É, escutei conselhos de pessoas mais velhas, dispostas a faz isso que tu. Aí quando eu voltei para Pernambuco, eu voltei com outra visão. Depois de 1 ano e 3 meses, eu voltei com outra visão, voltei com Com um dinheiro. Deu pra. dinheiro, Trabalhando assim. trabalhando, peguei minhas contas, pá, e aí eu meti a cara e na época o Uber tava em alta. E lá eu vi um sistema lá em Goiás. O que é que os caras faziam? Abria conta no banco, carta de crédito, dava o lance, os carros saía, botava para alugar. Tinha cara lá que começou com um carro, tem uma frota de 20 depois. Foi a mesma coisa que eu fiz E aqui. os carros iam se Ia pagando se com. pagando, automaticamente depois o carro era seu. Então foi o que eu fiz aqui. Quando eu voltei para cá, eu voltei com dinheiro e eu fiz isso. Eu abri um CNPJ, conselho, que pessoas me deram lá, abri meu CNPJ e tava com dinheiro, fui pagando umas cartas. Mano, negócio de 4, 5 meses eu aqui de novo, eu já tava com uns 4, 5 carros na rua já, Porra, velho. rodando. Entendeu? Mas na época era SA Locações de Veículo. A sede ficava ali na Caxangá. E, tipo, quando eu voltei, mano, um conselho que eu levei também pra minha vida foi: o patrão lá me falou assim: quando você chegar lá, não sei onde você mora, se mude. Se mude. Muita gente sabia como eu saí. Eu saí devendo a agiota, eu saí quebrado. E quando eu voltei, mano, eu já voltei com carro. Depois eu tava o quê? Já trabalhando pra mim. E muita gente, mano, não acredita que a pessoa não tem a capacidade de fazer
E já diz que e já diz que você também não faz. E quando você consegue, tem alguma coisa errada por ali. é, Então a primeira coisa que eu fiz já foi isso. Aí foi quando eu realmente fui morar de vez em Paudalho, entendeu assim? com E a aí, loja, o aluguel aqui na Caxangá. aqui, mas eu morava em Paudalho. Eu morava em Paudalho, mas era tudo aqui. Aí tive amigo meu, ó, mano, tô querendo abrir um estúdio de tatuagem. Eu já tatuo, não sei o que, vamos, vamos. Aí tipo, o Som, que é um tatuador aqui de Camaragibe. Aí, investimento, 50%. Aí pronto. Menina, negócio de unha. Tu, Mano, tu tudo começou a ver o que tu tinha uma fonte tem segura ali isso. e ia vendo outros. Oportunidades de investir, mano. Eu sou um cara que, se eu ver que tem. Você chegar pra mim mesmo e falar, mano, tô com um projeto aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí você vou, e mano, apresenta o projeto. Se eu ver que dá pra eu ganhar um dinheiro junto com você, a gente vai tentar. Pode dar certo, como Aham. pode dar errado, porque teve investimento meu que deu errado, que eu perdi dinheiro. E tem investimento meu que mudou minha vida. Só basta você ir. É um risco que o cara tem que querer assumir, né, velho? Mas viver é um risco todo dia, mano. É. A partir do momento que você A- sai de casa, viver é um risco. Você pegou sua moto, você. tá sujeito a alguma. Alguma coisa. É ou não é? É, e se você ficar preso também a não querer se arriscar por medo, aí é quem tem a vida medíocre, né? Porque medíocre vem de média. Uhum. E, tipo, realmente tem gente que não nasceu pra viver na média. Medíocre, né? Tá na metade ali. Eu sempre falo isso, eu não me vejo, nunca me vi trabalhando de 8 às 6, aí chegando na parada do ônibus, comprando pão e indo pra casa. Eu vejo isso, eu já vi isso em algumas pessoas, eu não vou conseguir fazer isso não. Eu já Isso é fui da pessoa, assim, né? mas eu já fui assim, mas você falava o quê? Eu não quero isso pra minha vida. Então, você tinha Entendeu? a fagulha ali lhe incomodando. Justamente porque isso aí pra mim, mano, é sobreviver. Não é viver. Você tava ali, infelizmente, muitos dos brasileiros Sobrevive. sobrevivem. Realmente, quando você falou, acorda de 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, que eu já acordei Deixe. muitas vezes assim, pra chegar no trabalho de 7, né? Porque tem tudo, transporte, pega ônibus, pega metrô, pra ir trabalhar uma jornada de 8 horas. Pra quando largar de 5 horas, chegar em casa lá para as 8, Vixe, 9 velho, horas, tomar um caraca. banho, relaxar e no outro dia começar de novo. Eu sempre E pensei isso também. salário. É, velho. Agora é isso, nem todo mundo tá disposto a assumir o risco, né? Uhum, Porque, pô, tu não tem seguro-desemprego, tu não tem, né? Vou ser demitido e vou receber uma grana. Se eu ficar doente, se eu não tiver, isso exige que você tenha mais organização, né? Aí você tem que ter uma grana guardada para emergência, você tem que ter justamente. um para tirar o seu, para reinvestir, saber o que é seu. Senão o cara sai gastando tudo, acha que o dinheiro é do cara. E eu já quebrei já uma vez. Chegou a quebrar Que depois cheguei dessa a volta? quebrar, cheguei. Por falta também de um pouco de experiência, né, mano? E eu vou falar também a tu, inveja é muito Também. forte. Não, mas A eu gente acha concordo. que não, mas dependendo, eu acredito Eu acredito em muito. energia, então até me arrepio. Dependendo quem tá perto de você, mano, consegue afundar você, Arrastar você pra arrasta, baixo. consegue arrastar você. Então eu quebrei e graças a Deus, primeiramente Deus que sempre é primeiramente Deus, e segundo a pessoas que eu não esperava me ajudar, porque geralmente quem a gente acha que vai ajudar é quem vira as costas. E pessoas, tem um cara que eu vou falar dele sempre, o nome dele é Adriano. É, eu comprei o Cronos, foi Sim. dele. E nesse período que eu quebrei, eu fiquei sem celular, que eu prefiro vender uma televisão minha, eu prefiro vender minhas coisas e pagar o que eu tô devendo do que eu dar dando desculpa, porque eu não tô pagando. Não, se eu tenho isso aqui para vender, eu vendo, depois eu conquisto de novo. Porque a gente não consegue se a gente não tiver saúde. Ah, E aí aconteceu desse cara, ele ficou sabendo da minha situação, que eu tinha comprado o carro a ele. Aí ele foi, comprou, ele me chamou, me levou na loja, comprou o celular e fez umas coisas que depois eu cheguei na dele e falei assim, irmão, a gente se conhece há pouco tempo, a gente se conheceu questão de negócio. Eu conheci ele indo comprar uma TV de segunda mão a ex-esposa dele. Sabe? Da forma que e ele tinha IPTV. sim. Na época na IPTV muito, aí eu peguei uns 4 login, né? Tipo, eu era cliente dele. E aí ele, eu cheguei e perguntei a ele. Aí ele foi e falou, quando eu te conheci,
que ele já foi na minha loja também, na época, Sim. e eu contei um pouco da minha história, como eu tô contando aqui, e ele falou, eu já fui assim, eu já fui assim como você. E eu não tive apoio de muita gente. Então eu queria ter dado esse apoio. Ou eu queria ter recebido esse Recebido. apoio. Então, se eu posso fazer por você, eu faço, porque quando eu olho pra você, eu vejo eu quando era mais novo. Entendi. Então, tipo assim, mano, é isso. Pessoas que eu pensei que iriam me ajudar, virou as costas. Eu era amigo só quando eu tinha. É É quando foda. é o tal do oportunismo. É. Tem gente que tá do seu lado só pelo que você pode oferecer. Tu consegue identificar hoje em dia quem tá do teu lado? Consigo, consigo. Eu, Você saca, né, velho? porque, mano, apanhar, a gente tem que parar. É. Se você continuar. Algumas pessoas falam que eu sou muito besta. Mas tu sabe, né? Não, tem muito besta, tem muito. E muita gente fala assim, a Denis, que a gente, como tu falou, a gente se Sim. conhece há pouco tempo. Denis tem que conquistar minha confiança. Não, tu perdeu ela. Eu penso dessa forma. A- Tem a- gente, tem gente que é assim, eu lhe dou minha confiança, irmão. Agora, tipo assim, se você vai ser fiel a ela, se você realmente vai merecer ela, é com você. Mas eu tô dando, você não tem que precisar conquistar, não. Agora, depois que você perder ela, depois que você fizer alguma coisa que você traiu minha confiança, aí sim você tem que reconquistar ela. Aí você tem que procurar ganhar ela. Mas eu não. Então, tipo assim, quem eu conheço, mano, como eu tô falando, aquela questão da energia, um papo, dois papos. Tem gente que consegue se mascarar muito bem, realmente. É. Tem gente que Isso engana a aí. gente por um tempo, mas Aham. uma hora ou outra É, a cai. verdade se impõe. Entendeu? Uma hora ou outra a verdade É. aparece e a máscara cai, uma hora ou outra. Então hoje em dia eu consigo sim. Não, acho que nunca vai ser 100%, ninguém nunca vai conseguir, mas identificar assim, ali quem tá do lado, tem gente que me abraça, você sente que não é. Tá ali já É. justamente assim, não, esse cara aqui eu vou estar perto dele porque eu ele pode um dia fazer isso, fazer aquilo, É isso tá mesmo. entendendo? Então, tipo assim, hoje em dia eu consigo identificar mais, mano. Quando tu quebrou aí, tu voltou no mesmo segmento também ou já foi pro meio de produção de evento? Não, Não, né? Que não quando, dá. quando eu voltei, quando eu quebrei, aí, tipo, primeiramente Deus, segundo, O teu amigo é. ele que me deu uma força e uma das minhas esposas tirou empréstimo no banco. Ela tinha margem, tirou empréstimo. Aí a gente conseguiu quitar. Pra falar um tempo, mano, as duas foi que. É, parei, abre um parênteses em quebrar. Assim. Eu não ia entrar nesse assunto, não. É, mas como tu mesmo já falou, as duas. Tu é um cara que tem duas esposas. Duas esposas. Duas esposas, Como né? é que você. Pode falar só como foi assim? Se foi sem querer, tu tinha uma Foi, e. não, foi sem querer. Tipo, quando eu e Luana, né? Que é a mais antiga, A de pau a d'alho. de Paudalho, voltou. As duas são de Paudalho, né? Só Sim, que eu sim. moro com uma em Carpina e outra em Paudalho. Quando a gente voltou de Goiás. Eu acho que era essa história. Quando a gente voltou de Goiás, mano, a gente voltou separado. Sim. Entendeu? Só que as duas são guerreiras. Mas principalmente a que tá comigo há mais tempo, a gente passou fome junto. Tem uma história, Tem uma né? história, mano. A gente comia manga com cuscuz. É... Na correria eu pegava 15, 20 reais. Sabe o que eu comprava? Comprava um óleo, um açúcar, Porra, um velho. trigo e a gente comia aqueles bolinhos de chuva. Eu sei. Mas eu passei por isso porque na época eu era muito orgulhoso e eu não falei com a minha família. Porque quando minha mãe e minha tia e minha avó descobriu, só faltaram me matar as três. Entendeu? Mas tipo assim, mano, desde que eu saí da casa da minha mãe ou da casa da minha avó, que foi criado com a minha avó, eu sempre quis andar com a minha perna, entendeu? Só que realmente não custava, no mínimo, a comida. Eu pedia a elas É, uma cesta básica, alguma coisa, isso não é vergonha, tá ligado, mano? Mas a gente aprende, entendeu? Como eu falei, eu era mais novo, né? A gente não sim. tem a cabeça que a gente tem hoje em dia. Então, quando a gente voltou separado. E eu conheci Carol, aí a gente se envolveu, passamos um ano namorando, aí acabou. Aí eu fiquei solteiro. Não tem com uma nem com outra. Só que lógico, tu sabe, né? A gente fica com uma ali, fica com outra. E aconteceu que eu voltei com Luana. Aí quando eu voltei com Luana de novo, pra gente reafirmar a nossa história, aí Carol tava grávida. Entendeu? Assim? Carol tava Caraca, grávida. velho. E aí o que foi acontecer? Eu voltei pra Recife, voltei a morar aqui.
E, tipo, eu tenho 3 homens. E ela ia ter uma menina. Aí eu falei, não, mas tem que estar perto de mim. Como Carol e ela não tinha motivo nenhum pra ter raiva uma da outra, porque, tipo, não chega a trair uma com a outra, Sim. entendeu? Então, tipo assim, Luana, como eu tô falando, ela é muito, muito foda. Então aconteceu de ela mesma ajudar, minha família é muito acolhedora, minha tia, minha mãe, minha avó, então, tipo, A maturidade da porra dela também, né? De ver que não foi não traição, foi não foi nada, eu traição, vou ajudar, vou né, velho? ajudar, então, tipo assim, tava ali. Então chegou um momento que as duas, tipo, eu não tinha mais nada com Carol, tava só com Luana, só que Carol morava perto da gente. Pra falar a verdade, a gente tinha uma casa lá que eu aluguei e depois uma em cima desocupou. Aí ficou Carol em cima e a gente embaixo. Mas isso era mais por conta da menina, Sim, sim. assistência, tudo, entendeu, mano? E aconteceu que, às vezes, as duas iam junto pra academia, tipo, criaram um Ah, foi vínculo, foi espontâneo. espontâneo, não foi um negócio nem pensado da minha Até cabeça, agora tá fazendo sentido pra mim, porque eu entendeu? tentei. Tipo, eu já tinha mais ou menos essa ideia, mas não sabia se ia dar certo, mas elas vão estar sabendo agora. Mas foi espontâneo, mano, não foi nada, Sim, eu entendeu? entendi, agora E fez só que sentido. aconteceu que a gente saía às vezes, nós três, e aconteceu nessa saída, quando a gente voltou pra casa, eu muito bêbado, que às vezes tu sabe como é que eu fico. Eu fui pegar a minha filha pra botar pra dormir e acabei dormindo em cima. E Carol ainda falou assim: Ó, Luana, vai pegar Anderson. Não, deixa ele lá dormir, na manhã, amanhã ele desce. E acabou que no meio da noite acordou, Eita. rolou e pronto. E hoje em dia é a história que não foi. Aí passou um tempo sem as duas sem se falar, né? Porque, tipo, Luana ficou magoada. Mas depois de um tempo Já tinha um vínculo já entre tinha elas um mesmo, né? vínculo, né? Então hoje, mas depois de um tempo, mano, resolveu tudo, graças a Deus. A gente vive, né? Tem Convive gente, tranquilo. tem gente que olha, acha que é uma putaria, acha que é isso, não, porque o casal padrão tem Sim, que ser. sim. Não, mano. Amor é que nem Sorriso Maroto fala. Amor é pra sentir, não é pra entender. Então, já E, era, entendeu, e mano? agora com tua explicação faz assim, alguns sentidos de, por exemplo, não é no mesmo lugar, é duas cidades Não, diferentes. Pra quem não conhece, Paudalho e Carpina, pode ser que isso aqui viralize. Paudalho e Carpina tem uma distância tem entre uma uma e distância. outra. E isso já delimita um espaço, É, né? tipo, foi uma coisa que elas sempre falaram. Porque Olha, todo mundo imagina que é na mesma casa, não, todo mundo. E e até porque, olha, mano, uma mulher já é complicado, duas é difícil todo demais. mundo fala isso de tu, pô. Como é que esse bicho aguenta, meu irmão? É, é, Todo mundo é fala porque isso. tem gente que só pensa só no bom, só não. Tem É. a dor de cabeça também, Porra, e a marcação cerrada é das é duas. difícil. Mas a Deus falou, mano, e querendo ou não, são duas pessoas diferentes. Até porque não teria graça você conviver com duas pessoas iguais, né, mano? Uhum. Então, são cada um na sua casinha, cada um do seu jeitinho, cada um com seu estilo. E a gente vive muito bem, graças a Deus. Tá bem resolvido e explicado. Tá ótimo, e vive melhor do que muito casal aí em par, mas que é que nem princípio fala, viu? Tem uns aí que tem um relacionamento a 2, a 3, a 4, a 5, só não sabe. A gente pelo menos sabe, entendeu? Entendi. Pronto, mano. Então voltando Aí ela nisso. te ajuda nessa quebra, ela faz o Aí as duas, empréstimo. as duas me ajudou, né? Tipo, Luana, eu sou um cara, mano, que quem tá perto de mim, eu quero que você cresça. Então, elas, eu sempre botei pra fazer curso. Então, teve uma vez que apareceu um curso de eletricista. Foi-se embora, eu e ela fazer curso de eletricista. Era de graça, a gente foi fazer. A gente já trocou alguma tomada? Nunca na vida, mas a gente fez. Ah, Então, já comprei roupa para as duas vender. Aí na época, Luana fez, eu quero fazer de unha, né, na design. Aí fez. Aí começou a fazer, comprei material. E aconteceu que quando eu quebrei, ela começou a fazer lá em Paudalho. E Carol pegou esse empréstimo. Então, tipo assim, teve um tempo que foi elas que estavam mantendo as contas. caraca, velho. Até eu me reorganizar novamente. E graças a Deus, mano, como eu sou um cara que eu sei entrar e sair, não fiz safadeza com ninguém. Aí, e algumas pessoas realmente, mano, me empresta X. Eu sabia que eu com dinheiro eu faria dinheiro novamente. Eu falei, mano, me empresta X. Mando isso, não sei o quê. Organizei as dívidas e aí consegui me erguer novamente. Entendeu? Então hoje em dia, graças a Deus, a gente tá, tá grandes marcas aí, qualquer coisa, mano, tá disposto a estar lá em cima, como tá disposto a você cair, Isso. Tá quebrar, sujeito. Todo tá mundo que. sujeito a Ó, acontecer É isso. a mesma coisa que tu falou do risco de sair de casa Isso. e acontecer alguma coisa. Só que tem uma coisa que eu tenho raiva.
Ah, É o tal do vitimismo ou você só reclamar. Só reclamar. Mano, eu passei por muita coisa e pode ter certeza. Sei lá, se eu sair daqui hoje, Deus me livre, acontecer perto de casa, esse carro quebrar, ele aconteceu qualquer coisa. No final, eu chego em casa, agradeço a Deus e vou dormir e amanhã é outro dia. Por quê? Vai adiantar eu estar chorando porque o carro quebrou? Olha, teve um evento meu, eu tinha 1,30. Faltando 2 dias, meu 1,30 foi preso pela CTTU. Tu acha que isso me abalou? Eu fiquei chateado só no momento que o cara fica. Não tem como dizer que você não vai ficar chateado. Mas de noite eu tava com o Luan, um amigo meu que é dono do Pagode do Barros. A gente foi tomando uma, mano. Eu- e minha esposa perguntando, e o carro depois do evento eu tiro ele. Eu não ia me preocupar com ele agora, porque a gente não ia tirar rápido. Faltava 2 dias pro meu evento, eu não ia deixar de ir. Aí faltando 2 dias pro evento, num dia o cara do bar falou que não ia botar mais o bar. caramba, foi esse último que teve. Não, Não, já faz tempo. foi o do apagão. Teve um apagão ainda, bicho. Foi do apagão, foi do apagão. Mano, era Eu não tudo, fui nesse, eu não. era tudo para dar errado Porra, e velho. deu tudo certo, graças a Deus. Deus é maravilhoso, mano. Então, tipo assim, só que se eu fosse, eu acho que se eu fosse tá, pô, meu carro foi preso, não, porque não sei o quê, porque eu, não, mano, agradeça a Deus. Acorda no outro dia e vai fazer Dá um novamente. jeito, né, velho? Sabe por quê? Porque se eu fosse reclamar, o carro não ia sair. Se eu fosse estar me aperreando, eu não ia conseguir arrumar outro bar, não. Peguei aqui, foi eu do lado, o Luan do outro, a gente começou a ligar para um, ligar pro outro, arrumei meu bar, pronto, resolvi o bar. Se eu fosse ficar chorando, choramingando, eu não ia resolver nada. Então, eu sou um cara que eu penso dessa forma. Tá ruim? Agradece a Deus. Tá ruim? Agradece. Fui pro tardezinho agora, uma coisa que eu já observo muito em Tiaguinho, e eu observei mais ainda nesse último show, o cara agradece tudo, mano. Ele agradeceu o público porque tava lá e tava chovendo. Chovendo, tu sabe como é que é. Sim. Agradeceu as torcidas que botaram o bandeirão lá. O cara agradeceu não sei o que. Mano, tudo ele agradece. Tu vê como é que o cara é É, hoje em dia. Então, mano, agradece, pai, agradece. a Então, visão é aberta pra gratidão e o gratidão, mundo mano. É como eu devolve, tô né? falando, eu Deus acredito devolve. em energia. Então, se tu pensa só em coisa ruim, que vai dar errado, Aquele que não cara sei o que, reclamão, parece que velho, você tudo. puxa Puxa. isso. E quando você tem aquela positividade, que você é otimista, você consegue, mano. Vai estar ruim, vai. Mas se tu não correr atrás, se tu não tiver, aí foca, aí tem gente não. Não, porque meu dia tá ruim, porque meu pneu furou, porque não sei o que. Beleza, mano. Foi que nem aquela história que tu falou. Que tua gasolina acabou, teu pneu furou. Foi no mesmo dia na... Você foi homem, ligou para Falcão, Foi. você deu a explicação e falou: posso ir, o que é que eu voto? E o cara falou: vem. Foi. E hoje em dia, mano, a tua atitude, dependendo aí, mano, da primeira da gasolina, tu já não podia ter ido. Tu já poderia ter dado uma desculpa. Daqui a pouco, teu pneu furou. Então, tipo, Foi. às vezes, mano, tu podia botar na cabeça, é um sinal para eu não ir. É, não, eu não botei. Em Não, momento algum eu mas tu, pensei mas tu nisso. tá entendendo que tem pessoas que Entendi. iriam falar isso? Era. Não, isso aí é alguma coisa para eu não ir. Entendi. Ou poderia se só para atrasar para ali livrar de alguma coisa. É, tem isso também. Entendeu? Então, tipo assim. Ele tava com a gente lá no Pronto, dia. então pensa desse lado. Tem É, gente que ia pensar assim, não, já é para eu não ir. Não, pensa positivo. Não, me atrasou um pouco, poderia ter me livrado de um acidente. é. Pensa positivo. Fosse lá, fizesse Fiz e dali que a hoje gente firmou, mas porque eu tinha e, e, tocado uma vez e solto. você justamente com o Falcão hoje em dia firmou bem mais, mano. Então, tipo assim, tá entendendo a mensagem que eu tô Aham, querendo entendi, passar? Então, entendi. mano, não reclama não, corre atrás, agradece sempre. Dá um jeito. Então, mano, e depois no evento teve um apagão. Caraca, tu teve o carro Preso, apreendido, apreendido. é, O o bar bar deu pra trás, mas deu tu pra trás. resolveu no dia do No dia evento. do Foi evento, durante o evento, foi? foi. Falcão era no Nova Ideia ainda. Tava tocando. Depois eu vou te mandar uns vídeos. Tava tocando. Tava massa. Chegando gente. Tipo, era a minha quarta edição. Graças a Deus. Era quarta, era quinta. Tava chegando bastante gente. Tava lotando. Tinha mais gente pra chegar. Isso era umas 5 e pouca, 5 e meia. Já tinha um grupo, uma quantidade massa de pessoas. E mais pessoas iam chegar porque tava na primeira banda, ainda faltava duas. Faltava duas bandas e ia acabar lá para as 10 e meia. Então, né, daqui a pouco deu uma queda de energia e voltou. Aí eu pensei que tinha sido a casa.
né? Tipo, algum curso na Sim. casa. Aí eu corri pra falar com o dono. Eu saí. Quando que eu saí, a energia caiu de vez mesmo. Eu, quando eu cheguei lá na frente, mano, eu fico, prova o que é que tá acontecendo. Ele foi, olha pra ali. Quando eu olho, dois postes pegando fogo. Putz. Naquela ponta ali Sim. da UPA, pronto. Um carro bateu em um dos postes. Puxou um. Porra, velho. Pegou fogo em quatro postes, mano. E eu fui, pronto, e agora? Aí eu botei a mão na cabeça assim. Aí eu falei, não, vou lá dentro ver como. Aí Líria, né, que é da produção lá, a Cara Rosa aqui, fazendo também aqui uma propaganda pra ela. Ela fez, pergunta se os meninos não seguram um pouco aí pra ver se volta, se não vai voltar, se eles tocam ali pelo menos sem som. Ela tinha até falado isso. Eu falei, não, eu vou lá, vou conversar com o Falcão. Não precisou falar com o Falcão, não, mano. Os caras continuaram. Não, quando eu abri o portão, a porta lá, quando eu abri a porta, tava Luz de o celular. público tudinho com a luz do celular assim. Os meninos estavam em cima do palco. O público tava continuando a cantar a música que o Aham. pessoal, que tipo, o cantor tava cantando na hora. E eu fiquei pasmo assim, mano. Parei. Porra, velho. Aí eu fui, subi pra falar com o Falcão, mano. Tem como vocês ficar pelo menos aí mais meia hora aí, ali no meio do público, meia hora, uma hora. Eu vejo até um pagamento a mais, aí Falcão lembra até hoje. Mano, você nem precisava ter falado isso, que a gente já tá desmontando mesmo, justamente pra gente descer pro meio do público. Desceu, mano. Os caras tocou, os caras do Nova Ideia, Falcão, Renan, Ed, Juninho, os caras tocou, mano. Uma hora e meia sem energia. Sem Porra, velho. luz, sem nada, mano. No meio ali da galera ficou uma coisa linda. E ali foi um estopim, porque isso viralizou. Foi? Foi. Na hora tava a galera filmando e já postando. Aí o pessoal da produção do evento já achou isso o quê? Não, vamos fazer. Vamos. Como é que o pessoal fala? Vamos fazer do limão uma limonada. Aham. Já começaram a filmar, já começaram a subir Produziu o conteúdo em cima da da situação. situação. Então, Converter e em positivo. foi indo, foi indo. Quando deu tal hora, Falcon fez. Tocaram uma hora e meia. Depois Falcon fez, mano, a gente tem que ir acho que era pro Prime. Não lembro, ele tinha que ir. E beleza. Eles faltava duas bandas. Aí eu fui, liguei para as duas bandas, falei, mano, não vai voltar, expliquei a situação. As duas bandas foram super compreensivas, né? Porque realmente ninguém teve culpa, né, mano? Não foi um erro da casa. Não, é. Apagou geral lá, né? Uma parte da Vaz e uma parte da Caxangá ficou sem luz mesmo, só veio retornar às 4h30 da manhã. Só que aquilo foi estopim. Meu evento, graças a Deus, já tava, tipo, a cada evento já tava tendo uma crescente boa. Mas o apagão fez ele dar um. Onde na semana, que eu tive que ficar uma semana aqui em Recife justamente para resolver a questão do carro, Sim. para ir tirar lá, ia, faltava uma documentação, faltava outra. E aí eu ia pros pagodes, sabe que eu vivo em pagode. Quando eu chegava no canto, tu é o dono do samba que fala, ou que teve o apagão. Mano, foi um mês inteiro o pessoal falando do apagão. No outro dia a galera tudo postando um vídeo e a galera, mano, foi um negócio que parece que você fez de propósito. Foi mal que veio pro Pro bem, né? bem. E depois daquilo ali, o samba que fala, ele alavancou. Mas como foi que tu fez? Como foi que tu organizou o primeiro? O primeiro samba que fala É, já foi o primeiro evento que tu organizou, já foi o Samba que Fala? foi uma brincadeira de Tu amigos. tava de boa e falou, vou fazer. Uma brincadeira de amigos lá em Paudalho. Eu, um amigo meu chamado Elton e um amigo meu chamado Almi. A gente foi pra um evento de pagode lá e a gente achou, tipo, Eu faço isso aqui. eu faço isso aqui, só que, tipo assim, tava fraco, pouca gente. Só que a gente achou que, pô, foi pouco divulgado aqui em Paudalho, não sei o quê. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, mano, bora fazer um pagode, mano, aqui. Bora. Aí a gente ficou, e o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, aí Carol, uma das minhas esposas, foi e falou, samba que fala. É samba que fala, né? Tipo, essa Samba pegada, que é samba que Fala. fala, né? Aí a gente, os três em unânime gostou do nome. Eu fui pesquisar se já tinha, não tinha. Tinha um projeto da banda Clareou lá no Rio. Foi só um projetozinho que eles fizeram. Aí ficou esse nome. A gente fez o primeiro lá em Paudalho, que não deu certo.
Não deu O certo. primeiro lá em Não Paudalho deu também não certo. deu, não. Não deu certo. Porque o público de Paudalho não é pagode. É Uhum. brega e forró. É brega e forró lá. Tem até uns barzinhos lá, né? Tem um Tem. espetinho do É, cara. não, rola uns É, pagode. mas É, é pra tem, evento grande mas não. não, se for pra você pensar em ganhar dinheiro, não vai rolar do jeito que é aqui em Recife, tá ligado, mano? Em Recife, Jaboatão, Olinda, como é aqui, lá não é. Tanto é pra você ter noção, no começo do ano hoje, no começo do ano, lá teve Ferrugem e Léo Santana, em dias diferentes. O, o pátio de evento lá não lotou. Aí quando Porra, teve Batista do Limão com Mel, estourou. Se leva a Troia pra lá, estoura. Rafaela Santos estoura. E tipo, porra, velho, ferrugem. Ferrugem e Léo Santana. Mas é é É, a é a cultura, mano. cultura. Entendeu? Então é assim. Então não adianta. Então não adiantava eu fazer a segunda edição lá. Tu já se ligou na primeira que não. Aí eu falei com meus amigos que eu sou um cara disso, eu não sou de desistir. Não É, é pô. porque não deu certo da primeira vez, até porque evento de primeira vez, mano, é muito difícil dar Eu certo. ia falar isso, você fazer um evento primeira vez e, tipo, evento já, quem faz já tem esse problema, né, de às vezes dar errado, né, Isso. organizar, fazendo tudo certo, mesmo assim, vem uma chuva, vem um É, carro que bate no poste. isso. Então aconteceu de tipo, depois eu falei pro menino, vamos fazer em Recife. Aí tipo, ficou da gente nós três fazer, mas depois do tempo, vamos, menino, não foi, eu fiquei saber, eu vou fazer. Aí eu fiz. Aí comecei ali, procurei o local, um amigo meu, Luan, do Pagode do Barros, me apresentou o local, me ajudou com muita coisa também. E aí eu fiz, mano, a segunda edição, sabendo que, da forma que eu queria fazer, eu não iria ter lucro nas primeiras edições. Se isso já era certeza. Queria fortalecer e fazer a Eu marca. queria fortalecer a marca. Então eu fiz. Eu sabe, na minha cabeça, mano, eu ia ter lucro lá pra quarta edição. Eu já tinha isso. Era investimento. Eu ia fazer o nome, porque eu sou público. Sou muito público. Eu vivo um pagode. Tem vez que, se deixar, eu só folgo terça e quarta. Porque quinta eu tô no Qual é a Boa. Aí sexta eu tô no Prime. Aí sábado eu tô não sei aonde. E tu já viu a Pagode. agenda É. nesses dias, né? Que a gente vai Ah, sair pra ver eu os vi. cantos. Pronto, domingo aí eu já tô em Esquilo. Segunda-feira tô, tô aqui falando do Ribá tudinho aí já. É. Então, tipo, mano, eu gosto. Então, só que, meu irmão, o público, mano, ele compra uma roupa, ele separa um dinheiro, separa um tempo e vai. Pra gastar o dinheiro no evento, no barzinho. Então, tipo, eu gosto de ser bem atendido. Então, o samba que fala é tudo que eu quero no evento ou é tudo que eu quero num barzinho, no boteco. Então, eu sabia que para eu fazer isso, eu não iria ganhar dinheiro logo no começo. Seria um investimento. Como eu já sou acostumado a investir. Então, eu fiz, não, vou fazer. Fotógrafo, videomake, divulgação. Então, não tem como no primeiro evento dar umas 500 Não. pessoas. Não queria acontecer. Então, a matemática eu já sabia que não iria casar. Mas eu vou investir para que depois isso vai gerar frutos. E é o que, graças a Deus, tá Esse, acontecendo, que é a esse, primeira edição aí que eu tô trazendo aí, nosso Cantor Príncipe aí de esse é o fora, né, maior. mano? É o Agora, maior, né, mano? Entendeu? a quinta é? É, já perdi as contas, Já perdeu já. Tá que nem no já, começo do podcast aqui eu falava. já. Episódio de número, agora não sei mais É, não. pronto, tipo, eu tava, primeira edição, segunda edição aí, a partir de dezembro eu já parei, eu já comecei, tipo, o nome é Samba que Fala, né? Mas a gente começou a colocar temas. A gente em dezembro fez o último samba do ano, Uhum. mas tudo com alguma coisa do nome Samba que Fala. Tipo, agora em carnaval foi o After que Fala. Sempre tem o nome ali. E agora o samba fora da lei. Mas, tipo, é samba que fala, mas sempre com alguma coisa. Entendi. Então, tipo, parei de contar edições e E comecei a coloca o colocar tema. temas, entendeu? Para trabalhar justamente identidade visual, copo, camisa, e aí vai indo, mano. Tu fez bem direitinho, né? Tu trabalhou na internet e chama de storytelling, né? Você vai contando a história, vai fazendo, vai Isso. trabalhando a marca, crescendo. Eu acho que isso, bicho, falta muito na galera. Como a gente, tu chegou, a gente tava conversando com o Esquilo. Os caras do pagode, velho, acha que é, entre aspas, perder dinheiro pagar um videomake, investir numa parada diferente. Ninguém quer abrir mão de nada para aquilo ficar mais profissional. Passar um tempo feito tu passou. Não tô perdendo, eu tô investindo, não é É isso, você bicho. saber, mano. Qualquer coisa que você abre hoje em dia. Com certeza você também é. Você é investidor, pelo que eu vejo.
tudo que. Eu não sou, dizer certo, mas empresário, não, mano. Eu vou chegar nesse patamar ainda. Por enquanto, eu sou um cara que investe, eu sou um cara que tem o meu negócio ali, né? Então, tipo assim, você tem que ter noção. Você pode começar a vender pão ali ou picolé, mas antes você tem que investir. E o que você ganha? Vendi picolé, peguei ali comprei uma caixa de isopor, fiz picolé, vendi tudinho hoje. Foi o lucro? Não. Você tem que ter a gestão. Tem que Você pagar o tem isopor que pagar o ainda, né? isopor, Os fornecedores. isso, pra depois você, mano, isso é em tudo, tudo que você for fazer. Então você achar que hoje em dia você vai fazer o evento e você já vai lucrar logo de cara, não vai, Então, entendeu? o que. E outra coisa, eu levo muito isso de eu ser público, de eu chegar numa, que eu fui para evento grande agora, e é o descaso, mano, você passar meia hora, 40 minutos, se acontecesse no meu, eu fico doido de você demorar meia hora, 40 minutos pra você conseguir comprar um balde de cerveja, é complicado. Para você ter acesso ao banheiro, então hoje em dia tem gente que quer pensar só no cash. Aqui é minha A marca, mano. Aqui é experiência. meu nome, Primeiro vem a experiência do teu entendeu? Então, tipo cliente, né? assim, eu sou. É tipo uma coisa mesmo que eu já tenho em mente para fazer aqui. Eu não vou fazer superlotação. Eu não vou fazer, porque eu não gosto. Quando eu vou no canto, que, mano, se ali comporta 1.500 pessoas confortáveis, não bota 1.800 não, pô, deixa as 1.500 confortáveis. Eu, eu penso dessa forma. Mas é porque tu anda nos pagodes, tu vê a necessidade e aplica no teu negócio. É Isso. diferente, né, Porque, velho? mano, isso aqui é meu nome. Se eu fosse fazer assim, que tem gente que faz, eu e tu se junta, faz um evento, deu errado, ou sei lá, a gente aplicou um golpe aí na galera aí, e depois a gente vai e faz com o outro. Aí beleza. Mas não, mano, isso aqui antigamente eu nem fazia história, mostrando, falando alguma coisa. Sim. Hoje em dia eu tenho que fazer, porque esse meu tipo de investimento hoje em dia, ele pede isso, né? Que a gente coloque Mostra a nosso cara. rosto. É porque cria a ligação. Tanto é também que o que a gente fez em Paudalho deu mais gente de Recife. E Há foi. muitos amigos nossos desceu para lá. E teve uma grande parte que não desceu porque não sabia que era nosso, porque nenhum de nós três colocou o rosto. Se nós três colocamos o rosto, o menino de Paudalho que morava em Paudalho e eu também que morava lá, Tinha. mas fora os nossos amigos aqui, teve gente que fez, pô, eu vi isso aí, pô, mas não sabia que era de vocês. É, Se eu velho. soubesse, eu tinha ido. Tipo, a galera ia pela consideração, mas automaticamente iria gastar dinheiro, ia Sim, gerar sim. tudo. O prejuízo não ia ser tão grande. Então, tipo, mano, tudo é aprendizado. Então eu aprendi isso. E o samba que fala, eu foco muito nisso. Não só o samba que fala, mano. Quem me conhece. Que nem eu tô trabalhando com o Falcão agora. Sim, que tem Eu essa sou, tua área eu também tenho, de. mano, uma partezinha muito chata. Eu sou chato. Eu quero tudo muito 100% nunca vai estar, mas pelo menos vamos fazer tentar 95, deixar 95, porque mesmo quando você quer agradar, você não consegue 100%. E nunca queira fazer 100%, mas que seja bom. Então, tipo assim, e o que eu gosto muito é que após os meus eventos, eu recebo muito feedback bom. O banheiro muito limpo, a organização isso, as fotos, os vídeos, a galera gosta de aparecer nas É, fotos, nos vídeos, entendeu, mano? Então, tipo, tem gente mesmo que eu já tenho um público que desde a primeira edição eles não perdem. que estão Eles sempre. estão sempre lá e já leva outra pessoa. Então, tipo assim, graças a Deus o evento tá crescendo. Criou, né, uma comunidade, né? E é isso que eu falo, mano. Eu sou muito chato nisso aqui. Tem que estar bom. Vou ganhar dinheiro? Vou, pô, mas eu comecei a ganhar dinheiro Sim. Tem um chão, gradativamente, então eu vou chegar onde eu quero, pô. E isso é foda, porque aí tu consegue ter mais. Não gosto de dizer que é amor, mas tu tem esse empenho, porque tu viu, desde sempre tu teve essa visão de eu vou investir, mas vou tirar. Vou, Mas vou tirar com excelência, dando um produto bom pro meu cliente, pra é, ele comprar, dizer, não, ali eu sei que eu. pronto, como eu falei pra tu, eu tinha casas de show que eu ia muito. Por quê? Porque a excelência era top. Depois de um tempo, tem gente que já perde a essência. É, Tipo, não, já tenho meu público, isso é uma já tenho meu público, não sei o que, casca que de quiser banana. vir, não sei o que. Aí já o atendimento já não é o mesmo. O atendimento já não é o mesmo. Aí você já caga pra galera que tá indo. Cai no Pô, eu não comodismo. quero. Mano, eu não quero chegar nisso. Tá entendendo? Tipo assim, é que nem agora. Nesse meio, eu tenho certeza que o Papai do Céu vai abençoar e vai lotar. Então,
vai ter uma hora que, tipo, deu quantidade, não vai entrar mais ninguém. Pode chegar a 100 pessoas pra querer entrar. Mano, infelizmente, isso também deixa uma exclusividade, que na Isso. próxima, outro campo Outro compra compra antecipado, outro antecipado. chega mais cedo, mas eu não vou superlotar, mano. Pra travar meu bar, pra travar banheiro, pra É, tá, pra é tá o muito, calor, pra tá no outro dia o público reclamando. é muito Aí, ruim. tipo, quem já tá acostumado aí a gostar da organização já vai falar que eu não tô tendo o samba que fala não teve capacidade de trazer um artista de fora, É. entendeu? Aí já vai dizer, não, só tá pensando só no dinheiro. Eu gosto de dinheiro, viu? Pode ter certeza que eu gosto, E precisa, mas duas precisa, mulheres, quatro 4 filhos. filhos e 5 cachorros, mano. Tem cachorro que só E outro em é, casa velho. cá também, que eu adoro cachorro. Então, mano, então é isso, pô. Ao mesmo tempo, aí quem foi pela primeira vez, agora aí, se eu marcar outro de novo, não vai querer ir, porque a experiência não foi boa, É mano. isso. E eu falo porque eu sou assim. E não sou eu sou assim. Sai uma turma comigo e a turma é do mesmo jeito. É, tu tem a experiência dos dois lados, né, velho? Tu quer Você dar tem o que melhor porque tu quer o melhor onde quero tu o vai, né? melhor. Então eu acredito que o samba que fala vai ser nessa pegada. E eu tenho alguns eventos aqui que eu tomo como referência, né? Que são organizações são bons, entendeu, mano? Então, tipo assim, eu vou pros cantos, eu absorvo aquilo, chego nos donos dos eventos e falo, mano, isso é referência pra mim. Que tem gente que parece que a língua vai cair se falar Se que, falar, né? não, que é referência, mano. O cara é bom naquilo. Eu fui no pagode agora que era a fim de ir há muito tempo, o Samba do Camelo. Mano, é outro público, é outro ambiente, eu gostei. Falei pra ele, mano, aí teve um problema agora que eu vou querer ficar vindo direto. Entendeu? Ele agora vai fazer também participação lá no Samba que Fala. Que é o que eu acho legal, mano. Porque tem gente aí que cria uma rivalidade com um evento com o outro. Esquilo tava aqui mais Sim. cedo. Esquilo teve uma preocupação. Eu não sei se tu escutou ele falando. Depois eu te explico. Sim, Teve uma sim. preocupação porque A data, né, de falaram que o príncipe não ia estar na data. Ele, tipo, mano, se ele fosse um cara que não pensasse em mim, tanto fazia. Era. entendeu, mano? Agora que eu entendi, eu pensei que era o do evento dele, não, mas foi o Foi do príncipe. meu, foi, porque falaram que o príncipe não ia estar nessa data aqui. O contrato tá assinado. Aí, tipo, ele teve uma preocupação comigo, entendeu? Tipo, aí tem outro pessoal que eu sou fã. O samba o Sambinha pra gente, que é de Sim, Noah. no ar. Noah, mano, me ajudou muito também no começo, no formato que eu fazia o meu evento em cima do palco. Nossa, falei, mano, faz um 360. Tu não gosta lá como é o meu evento? Eu falei, gosto. Faz assim, bota o público perto de tu. E inclusive teve um 360 que eu toquei que era um formato que eu acho até melhor do que palco, velho, que você fica nas mesas, né, Nas junto às mesas, o mesas, e o tipo, é um calor é diferenciado, né, diferente. mano? É um calor diferenciado. Então, tipo assim, mano, tem pessoas que eles chegam. Quem não quer que tu cresça, mano, não vai estar dando opinião pra tu. Então, tipo assim, eu já ajudei Esquilo, o Esquilo já me ajudou, ele teve essa preocupação. A gente vira e mexe, a gente conversa. E aí, mano, como é que tá o evento? Como é que tá a venda dos ingressos? Então, tipo assim, não existe uma rivalidade, pelo contrário, mano. Eu vou pro dele, ele vai pro meu. Eu absorvo coisas dele, ele vai absorver coisas minhas. Troca essas É, um- figurinhas é pra umas, crescer é junto, umas né? coisas, né, mano? Porque não precisa, o sol, ele brilha pra todo mundo. Aí tá agora também, Anderson Ribeiro de São Geral, tá fazendo seu projeto, vou estar lá também. Então, mano, é uma coisa que e gera emprego, gera renda, amizade, experiência. O que eu tô fazendo aqui de estar trazendo uma atração de fora, o que Esquilo tá trazendo aí também, Marcelinho, né? Então, tipo assim, eu acho que só agrega. Pô, Pra meu quem gosta irmão, de pagode, mano, você só agrega. imagina o cara do bar, o cara que tá carregando, descarregando, a menina do banheiro lá, que sempre fica uma segurança lá no Isso, banheiro, a galera da segurança, tem uma galera vendendo hambúrguer, tem muita gente trabalhando, movimenta trabalhando, muita coisa. movimenta. Então, tipo assim, no lugar de que, pronto, já falaram, tipo, que o Samba que fala e o Pagode do Barros era rival. Eu e Luan, a gente é super amigo, mano. Só que, tipo, como ele tá trabalhando agora, a gente não tá mais tão junto, que a gente só vivia junto, porque a gente conseguia se ver. Então, tipo assim, ele tá trabalhando em shopping. 10, 11 horas ele tá largando, a gente não se bate. Eu ia ver quando ele bate lá, bebe comigo ainda, mas o cara tá cansado, pô. O É, shopping é. Então, tipo relação. assim, aí já vieram falar. Só que eu e ele sabe o que a gente faz um pelo outro, mano. A gente não precisa estar explicando nada a ninguém, não. É que nem eu falo, o justo não se justifica. Uhum.
Então, tipo assim, às vezes não é nem os donos de evento que criam rivalidade, às vezes não s- eu não vou dizer que é público, pra mim não é público, vai ver, são pessoas medir, Tem gente, velho, tem gente que a visão de mundo dela é sempre negativa, é sempre conflituosa, pô. entendeu? É tipo de gente, Quer tem te gente ver que é assim, bem, só não quer ver tu melhor melhor do que que ele. ele. Então, tipo assim, então eu acho que eu conheço pessoas donos de evento, donos de bar, que, pelo contrário, já me ajudaram muito no conselho. Ó, não faz, faz isso. Olha, eu tenho aqui, tu faz o copo mais barato. Sim. Olha, fala com esse pessoal do bar aqui. Olha, esse palco aqui é melhor. Esse som aqui, o gelo. Pronto, mano, eu acho que eu tenho três coisas lá que foi o o copo, gelo, copo e o bar. Que eu troquei e, tipo, eu já tenho um lucro maior. Porque eu consegui preços melhores. Com Com indicação. indicação. Então, mano, e é isso que eu acho massa. Entendeu? Tipo assim, é tipo, agora ter o evento de esquilo. Próxima semana ter o meio. Próximo ter não sei quem. O pagode, mano, tá em ascensão e a gente tem que. Tu acha que tá. Eu não sei, bicho, eu vivi um pouco como espectador do 90. Ah, Eu era adolescente, aí eu escutava, porra, massa, mas não era tão. Aí 99 é que eu compro o primeiro cavaco e vou tocar, como é, queria aprender a tocar. E aí eu vi já 2000, 2001, 2002 começou a dar uma, né, foi meio começou o brega vir pra. foi. Mas a lembrança que eu tenho do pagode de antigamente e o que eu vejo hoje, bicho, eu acho que tá. Não, a música ainda tem coisa que você vai escutar dos anos 90 que não se compara com o que Não, toca com hoje. certeza. Tem coisa. Mas com relação a ter pagode, bicho, tem muito lugar pra Mano, tocar, velho. Tem tem muito hoje em lugar pra dia. você curtir Mano, pagode. pagode eu acho que. E não é só aqui em Pernambuco, não. Eu tô falando, acho que é no Brasil todo. Deu uma Não é, velho? alta. Deu uma alta em tudo. Muito artista Tem uns bom. caras que furaram a bolha, né? Tiaguinho, tem menos é mais na pandemia, pum. Aí o pagode É, chegou num monte de gente que nem curtia pagode. Tiaguinho pra mim ele não faz show, ele dá espetáculo. Não é, velho. Ele dá É a espetáculo. maior turnê É, da América Latina. ele dá espetáculo. Então, tipo assim, e é isso que. Eu acho que é isso que é importante. É você. Tem quantos grupos de pagode hoje aqui? Tem muito, Tem mano. muito. E bons. Então, mas se você não fazer um diferencial, É. foi que nem isso que eu tava falando. Que nem que você falou. Talvez se você vê o cara o tempo todo, tem que ter uma exclusividade, pô. É, velho. A turma peca muito nisso, Entendeu? velho. Tem que ter uma exclusividade, mano. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que o pagode tá num momento bom. Eu acho que depois que hoje não tem show grande, porque nos anos 90 e começo de 2000 era muito casa de show, né? A gente não Caça tem de show. tanta, né? Não sei. Aqui em Camaragibe não lembro, não sei se tem casa de show aqui não. Hoje em dia é mais boteco, É mano. boteco. E De- isso foi o quê? de- Dividiu, né? Foi. Tu Depois da tem três pandemia. botecos numa rua? Depois da pandemia, era só que podia, né, mano? Muita Isso. casa de show quebrou e teve umas que se adaptaram. Tipo, teve Uhum. umas que era lá em cima e quebrou. E já teve umas que fizeram o quê? Não, pô, vamos entrar nesse novo segmento, Se naquele novo adaptaram. formato, então tinha que gastar. Gastaram, e eu conheço alguns e, tipo, eu conheço um, mano, que só tinha um, durante a pandemia abriu três, É. entendeu? Eu conheço caras que comprou do outro, olha, vou comprar. Deixou o mesmo nome, mas comprou. Então, tipo assim, é que nem eu falo. Se eu- Quem tava chorando não fez acontecer, Não não. deu Mas quem jeito. fez, oxe, não, peraí, pô. Dois limão aqui, eu vou fazer uma limonada e vou vender ali na frente. O sol tá quente, vai dar pra eu aproveitar. Pega uma. Aproveita uma situação ruim e faz dela boa, né? Tá entendendo? Nem eu tava pensando aqui. É difícil, vai chegar nesses caras. Príncipe e tal. Eu pensava que era. Não é, velho. Eu penso assim, mano, como é que o cara vai chegar? Vou contratar a Exalta Samba. Como é que eu vou chegar nesse cara? Eu pensava que era. Pronto. Duas coisas. É, Quando eu fui tentar trazer já alguém de fora, já fui tentando fazer dobrada, né? E aí a galera é foda, aí vê, viu, mano? A galera chega assim, o cachê dos caras é. Dá um exemplo aqui, é 15, os caras vai vender pra tua 22, tá botando 7 em cima. Pra dividir custo ainda. Porra, Pra velho. tu ter noção aí, o esquilo chegou pra mim. Mano, porque tipo, mano, é como eu falo pra você, graças a Deus, mano, muitas vezes a amizade é melhor do que dinheiro. Porque o que fez eu chegar nos caras foi justamente amigos, mano.
de eu sair pro pagode, de eu beber, de eu saber entrar, de eu saber sair, de eu não fazer safadeza, entendeu? Porque quem colocou eu pra ter contato com, não foi com o Príncipe, e sim com a produtora, foi um amigo. Que esse amigo me chamou pra ir pra gravação do DVD de Tocha lá no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eu botei na minha cabeça, eu falei pra minha esposa, eu vou pro Rio de Janeiro e vou fazer contato. Network, né, velho? Network, eu vou fazer Vai contato. estar no lugar. Então eu fui com esse Mamute do, Sim, do Revelação. do Revelação, o pessoal do Pique Novo. Mano, os caras é resenha. Os caras chegam, conversa contigo, bebe contigo, de boa, normal. Mamute chamou a gente pra ir pro bar dele, a gente foi. Aí a gente foi pra, depois da gravação do DVD de Tocha, a gente foi ver os caras também. E uma coisa também que, um ponto que eu vou falar pra tu ver, tu vê lá e vê os caras aí do Rio, que é no berço do samba lá, né? Não, é, velho. E os caras é muito pé no chão, muito humilde, pelo menos foi o que deu a entender lá, algum, pô, mano, pique novo, os caras mamute, aí veio aqui, tem um cantor aqui, aí veio, mano, com a estrela na barriga, maior do que tudo. Porque já teve cantor mesmo, que foi pro meu evento, que eu pedi uma chamada, e o cara nunca fez uma chamada. Fogo. Aí agora, eu boto o exemplo agora de Arthurzinho do excesso de bagagem. No After que fala, pedi pra ele fazer uma chamada. Ele, como é que você quer que eu faça? Aí eu, mano, se der pra você fazer assim, 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 por gentileza. Ele fez. Ficou bom? Mano, ficou ótimo. Mas daria pra você fazer assim, assim, assim? Ele faz, pô, faço, faço, faço. E botou a camisa, botou do evento. Aí fez, mandou pra mim. Eu falei, mano, eu tô sendo chato, mas por gentileza, teria como tu mandar pra mim ele em documento em HD? Ele, negão, não sei fazer isso não. Tu tem como me ensinar? Porra, Arthurzinho, velho. mano, eu sou fã de Arthurzinho. Eu dançava Era, swingueira, era mano. pelo tempo Aí do eu auge. gravei a tela, mostrei pra ele. Daqui a pouco o cara mandou pra mim, mano. Na Na humildade, né, velho? humildade. Aí, tipo, eu já cheguei a pedir pra um cantor, mano, que tu tá indo fazer tu tá indo pra lá, mano, pro evento. Tá sendo pago. O público vai te ver. E tu não pode fazer uma chamada. Aí, tipo, eu fui pro Rio, mano. E, tipo, eu tive contato, tive pessoas. Aí tive esse meu amigo chegando, que é Sandrinho, chegando e falando, não, esse cara aqui, ele tem um evento lá no, em Recife, assim, assim. Tipo, me colocando pra cima ali. É que nem eu falo, mano. É que nem eu falei pra Falcão e falo pra alguns amigos meus. É, por quem você anda, mostra muito de você e ao mesmo tempo, se tu anda só com pessoas, mano, que vai estar chorando, que não tá querendo crescimento, tu não vai crescer, não. Quando você anda com pessoas com os meninos mesmo, tem Levi, que tá aí, faz o trabalho dele, aí Pedrinho, aí Lucas, que correu atrás para comprar seu instrumento, Sim. são pessoas que querem crescimento. Quando você anda só com pessoas assim, sua tendência é só crescer. Tem uma Só frase que crescer. diz: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Entendeu, Você mano? convive com pessoas que te empurram pra baixo ou que tem um E pensamento limitado. pronto, e eu falo isso das duas formas, porque eu já andei com pessoas assim e eu não cresci. E quando eu começo a andar só com pessoas assim, então tipo assim, o pessoal chegou para mim e fez, mano, bora com a gente pro Rio? Se eu fosse uma pessoa ruim, mano, ia Vou. estar chamando a gente pra ir pra lá. Não é, e se tu não tivesse a sacada também de dizer, pô, Eu fui, vou gastar esse dinheiro pra ir pra. e, Tu e entendeu como uma teve, e não oportunidade. foi se eu fui chamado assim. E não E foram, não teve vezes foi que não justamente foram. por, vou gastar dinheiro. Mano, pelo amor de Deus. É, foi um investimento, Foi né? Abriu porta investimento. pra tu conhecer. Abriu. Então, tipo assim, eu tentei trazer uma banda já, só que, tipo, justamente por falta, mano, que eu tô entrando nisso agora. Então, tipo assim, eu tô engatinhando nisso. Então, realmente, se eu puder escutar um conselho de A, de B que já tá, não quer dizer também que eu vou fazer 100% daquela forma, porque eu tenho a minha identidade. Aham. Não, eu vou pegar isso aqui e vou fazer dessa forma também. Não vou copiar, vou fazer do meu jeito. Mas é essencial, pô. Então, eu fui pro Rio e, finalizando tua pergunta, foi isso. Amizade. E minha força de vontade de chegar lá, conversar com fulano, conversar com cicrano. E fazer amizade lá. Fiz uma amizade lá com um cara lá que fez toda a produção lá da gravação do DVD de Tocha. Ele fez, ó, eu tenho os contatos aqui das bandas, se tu quiser levar. Porra, velho, que Então massa. pronto, consegui, mano. Então, graças a Deus aí, primeira edição Com atração com de. atração de fora, né?
bem conhecido o Príncipe aí, né? A Sim. galera vai sofrer lá, vai chorar, a Gaia vai subir, E pode o ter show dele é bem certeza. assim, né, É, velho? mano, entendeu? Vamos caminhar. Fala aí, fala pra galera direitinho a data. Tá aí 5 de julho, né? É, né? Vamos saber, já é 5 de julho, né? Lá no Clube Servidores da Caxangá, no formato diferente, né? Vai começar, sempre era no domingo, agora vai ser no sábado, Ah, vai do ser no sábado sábado. pro domingo aí. Uma coisa que o público pediu muito, e eu acho também que vai ser, dessa forma vai ser aí. E aí, é uma grade boa, né? Insinuar, Lipe, né? Da Paraíba e Príncipe. Porra, vai ser do caramba, Vai bicho. ser bom, vai ser bom. E, Ingresso, compra na onde? mano, ingresso pode comprar no Direct ou pode comprar no Simpla. Tá também no Simpla, né? É, tá lá. Galera, não ligue não, que eu sou é, como é o nome? Minha dicção é ruim. Eu falo problema, bicicleta, breque. Então lá no site, lá no Simpla, beleza? O pessoal tira onda, mas é isso aí. Ai, meu Deus. É minha dicção, eu tenho um probleminha aí. É, não, mas tá todo mundo Mas já é isso. entendeu. Mas aí, tá aí, né, mano? 5 de julho. 5 Não de tem... julho. Passou São João, a gente já mata a saudade do pagode, né? E eu fui esperto, viu? Qui- Quinto dia útil, vou tá todo mundo com Todo dinheiro, mundo viu? com dinheiro, cai na. É, tá Não é ou todo não mundo. é? É, velho, a gente vai Participação ter. de Falcão. Eu tô sabendo, Falcão vai estar lá. por ser o primeiro, eu acredito, por ter escutado tu falar, né? A primeira vez que eu tenho a oportunidade de sentar, aí sem clima de festa, né? Com gente conversando e tal, a gente Isso. tá trocando de Trocando, verdade uma né, mano? ideia. Pô, velho, eu vejo que isso é só o primeiro de muitos que vai ter artista grande, porque É, olhando a tua visão de empreendedor, de dizer, não, eu vou colocar para depois ter retorno, eu vou trabalhar e vou investir, vou fazer uma capacitação, tu tem a visão de entre aspas, perder para depois ganhar, mano. ganhar. Isso aí vai ser o primeiro, que eu tenho certeza, velho, eu já te conheço um pouquinho e agora mais, velho, de muitos eventos Tipo, grandes que tu vai. graças a Deus, a partir de dezembro, a partir de dezembro pra cá, eu já só lucro agora, entendeu? Só Mas lucro. é, E aí agora no formato tem diferente aí, né? colhido os frutos, né? Justamente, mano. Não adianta você querer dar dois, três, quatro passos É, mais do que sua perna. tem muita gente que faz isso e termina, né, velho? É, Eu vou pedir pra tu assinar, tu vai ser o primeiro cara que não é do pagode, assim, que toca. Mas o objetivo de verdade é que, isso é uma coisa que eu falo sempre, meu propósito com a linha do pagode, que eu gosto muito, com o samba da minha terra, é não só os artistas, tá ligado? Mas a galera que faz pagode sem necessariamente tá tocando, né, velho? Porque se não fosse vocês produzindo evento, a gente não ia estar tocando. Eu, é. eu falo pra Falcão, pô, tô doido pra conseguir falar com os caras donos de bar, porque eu tenho umas dúvidas mesmo honestas de cara que toca, pra saber como é que funciona, Como é porque que é? algumas coisas acontecem, que aí eles dão uma visão A também visão dele. deles e a galera entende porque algumas coisas acontecem. Fala, ah, velho, então é É, isso. querendo ou não, a gente sempre tem que escutar os dois lados, né, mano? Eu queria, É. porque é muito fácil descer o pau nos donos de boteco. Não, esses caras são fogo, ganham dinheiro com a gente e não ajudam. Pô, mas deve ter alguma coisa do outro lado. Posso tocar um ponto Oxe, também por aí? favor, toque aí. Vamos, exemplo. Tipo, engateando aí na questão fazer evento e comecei empresariando, né? Sim, Aí tava com o Falcão, tava com outro cantor, que você sabe. sei, Você sabe, sei. você tava lá, você tava vendo como é que a Fui gente pro tava fazendo. estúdio, filho. E infelizmente aconteceu de não ser homem suficiente para falar certas coisas e a gente encerrou por ali, beleza. Mas eu conheço muito dono De que você bar, de tá falando de boteco. bar, converso muito com a galera, até porque futuramente uma coisa que eu quero fazer também, é um boteco, Sim. entendeu? Um, na estreia você vai estar lá, e papai do Boa. céu abençoar, porque Plano eu pro futuro aí. profetiza aí, viu, profetiza. Então, mano, converso, né, mano, com alguns amigos para o que é que acontece às vezes. E eu acho que prejudica muita coisa. E eu falo agora também, eu como empresário de Falcão, e tá chegando outro cantor aí, viu? De antemão, só não posso falar o nome, mas tem uma conversa aí com o cantor aí, se Deus quiser vai dar certo também. É... Mano, infelizmente tem gente que paga pra tocar. Porra. Então essa pessoa que ele paga pra tocar, ele quebra muita coisa, mano. Porque vamos lá, pensa um pouco comigo também. Nem todo, o boteco sabe o seu dia mais forte. Tipo, tem boteco que a segunda é forte, mano. Ele sabe que a segunda dele é forte. Já tem outros que a segunda já não é forte. Tem gente que sabe que a sexta é forte. Tem boteco que abre na quinta-feira, mano, e dá gente.
Então, cada um sabe. Mas tem aqueles dias que não vai estar forte também, ele vai botar ali uma banda. Mas, mano, tem que se valorizar. Porra, é. Tem que se valorizar. Como é que tu quer chegar e tu quer cobrar um cachê X, R$ 500, sei lá, 450 conto, tu quer cobrar um cachê dessa forma? Pra pagar uma banda de Pra- 800, de 900 reais. Aí eu chego, como eu já cheguei, aconteceu isso que eu tô falando, eu cheguei, mano, ó, o cara é meu amigo, mano, bota uma facão aí, ó, sabe que o show do cara é bom, assim, 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 fazendo meu papel de empresário, né, mano? Ele, quanto? Quanto é? Eu falei, ó, mano, X, botar X aqui pra tu aqui, pra gente firmar aí, é, não tô botando nem minha parte, só a banda começar a fazer isso. Tu sabe que a banda é boa. Não, mano, dá não. Assim tu me quebra. Não sei o que, não sei o que. Mas por quê? Porque tava R$ 300 a mais Do do que a... que quem vai ver. O cara cobra lá R$ 500, mano, pra tocar. Infelizmente, isso aí, ele prejudica ele e ele prejudica a classe, mano. É, Porque teria que ser. Mano, o certo seria um sindicato, assim, mais ou menos. Exemplo. Olha, o teto da gente mínimo é X, pô. E aí? a Como é que gente, seria? Como é que os donos de boteca iriam fazer? Como é que ele. Não, se no a fim de gente, semana não tivesse. a gente não tem mais banda de R$ 500, não. A, Teria que a contratar, galera mas se não faz, unir mano, pra porque fazer. tem gente, mano, não, aí falta a união. Mas não é só no pagode, não, isso aí é em vários cantos. Mas, É, mano, se ele fosse botar, como que eu posso falar? Você realmente pensar assim, pô, e tipo, são caras bons, viu? Se fosse quem tá começando agora, uma banda que tá começando agora que não tem uma carreira já sólida, mais de um ano, dois. Não, mano, já são caras velho, que tem 1 ano, 2 anos, mano. 2 anos e meio já na pista. é. E parece que tem medo, pô. Eu tenho uma teoria pra isso. Eu fiz até um vídeo, depois eu posto, que é existe uma necessidade de exposição, tá ligado? Tá relacionada à dopamina, que é um hormônio que a gente produz quando tem um prazer, pô, tu vai pra tardezinha, tu fica numa expectativa e quando tu vai chegando, explode dopamina em tu, Sei, tá ligado? entendi. E a mesma, essa mesma sensação pode estar ligada a essa descarga de dopamina quando o cara tá tocando. Porque eu falar por mim, eu tocando me dá um prazer. Quando eu dançava. Eu tô ali tocando, aquilo é gostoso pra mim. Só que eu já tô numa fase que eu não vou tocar só pelo prazer. Eu domino esse meu prazer, eu gosto, é bom você tá ali, a pessoa ali tratar bem, como é que é? A dopamina vem, mas ela é ligada a um retorno financeiro também pra eu manter esse meu lazer. E tem gente que é a mesma coisa do descontrole com drogas, por exemplo. Ou, por exemplo, o cara que com droga, vamos lá. Ele tem a descarga de dopamina quando vai comprar a droga, usa a droga, tem outros hormônios que incidem sobre ele dá aquela relaxada ali, depois ele vai sentir de novo necessidade de usar a Entendi. droga, vai pedir dopamina. E aí ele vai fazer o quê? Vai lá comprar, mas ele não tem mais dinheiro. O que é que ele faz? Ele pega emprestado. Ele ainda tem como pegar emprestado. Mas aí ele se queima com todo mundo. E ele faz o quê? Vai partir para roubar. Entendesse? Uhum. O cara que toca, ele tem essa. Tem gente que tem, que mais controla. E tem gente que perde o controle. Ele vai ali tocar por um cachê baixo. Não quer perder aquela sensação, aquele acesso ali a uma menina, a uma namoradinha e tal. Eu acredito que fisiologicamente tem uma correlação dali da descarga de dopamina que ele sente com a necessidade e vira meio que um vício. Por que que se você olhar, eu tava pensando nisso esses dias, o cara deixar de pagar, velho, o cachê dos músicos só pra estar tá Tá tocando tocando. é um vício parecido com o vício em droga, que ele vai farrapar comigo, contigo, depois ele contrata outro cara, vai chamando freelance, freelance E sai se vício é queimando. vício, mano. Pode ser Só qualquer mudou, coisa. Pode ser droga, bebida, jogo, é, qualquer coisa. e tem a galera que tem uma dependência mesmo de estar Tem. aparecendo ali no palco e aí termina É. furando a gente Então, que tipo tem. assim, tipo, quando você falou de, não, tem um fulano queria trazer um dono de boteco, um dono de bar, Sim, eu conheço até, posso até indicar, sim, por acredito que, favor, acho que tem uns dois que, dependendo que do dia, viria. eles viriam, né? Mas é isso, mano, é a questão do cara, pô, vou montar uma É, grade aqui, aí eu tenho duas bandas de R$ 500, aí o cara monta, bota duas bandas ali, cada banda por R$ 500, 1.000 conto. Aí às vezes uma banda só a gente quer o certo, um correto, é, uns 750 conto, 800 ali por baixo. Porque tem tudo, mano, tem tudo uma preparação, né, hoje em dia aí pra gente é, entregar não só um show ao público, como um espetáculo, pra não ficar aquele negócio chato, aquele negócio repetitivo, repetitivo. entendeu? Então, tipo assim, olhando um pouco por esse lado,
infelizmente tem pessoas e grupos que eles mesmos atrapalham O o movimento. movimento. É foda. Infelizmente. É, velho, é isso aí, tá dado o recado aí. Eu acho que isso vai ficar bem repetitivo. A gente sempre fala disso. É, Assina aí, negão. infelizmente, né, mano? É a realidade, né? A gente vai lutando, vai falando pra ver se um dia isso muda. Talvez a gente nem colha esses frutos aí dessa mudança, tá ligado? Mas a gente tem feito a parte da gente, colocando um tijolinho aí pra a galera ir entendendo, se conscientizando, velho. Primeira assinatura que não é do músico, mas é do meio. E meu intuito é esse mesmo, é todo mundo que faz o Massa, negócio acontecer. esse teu projeto aqui é massa, viu? Muito obrigado É, por ter aceitado, irmão. E já era pra não, gente ter rolado rolado. E isso. pode me chamar mais vezes, viu? Sim, eu vou. Sempre que a gente tiver algum assunto também polêmico, uma pauta aí pra gente botar em jogo. Hoje foi bem específico pra falar Uhum. do teu trabalho aí, do teu trampo, da tua história, porque muita gente realmente, feito tu fala, vê a parte boa. Eu, velho, lhe conheço há pouco tempo, já escutei uns zunzuns que eu disse, pô, será, velho? Mas eu olhei agora e vi, não, pô, tem uma história por trás. O cara. Não, mano, é aquele. A gente tá perto de finalizar, mas realmente é uma frase que eu levo também. O justo dele não se justifica. Mas Denis na boca de uma pessoa, tu pode ser maravilhosa. E na boca de outra, É, tu pode ser a pior pessoa do mundo. Isso é a mesma. Todo mundo vai ser assim, é, mano. Todo mundo. Eu já ouvi coisas minhas que até eu fiquei com raiva de mim. Pô, realmente, PDP, porra, filha da entendi. puta, né? Meu irmão, porque realmente, mano, mas o que não pode estar bem hoje em dia, Denis parar pra querer se justificar. Não, eu não fiz isso aí não. Antes de parar. Não. Quer falar, mano? Fala, pô. Só que o bem, por si só, ele. Se E o repara. mal, ele por si só, ele se destrói, É, mano. Então não adianta, cara. Antigamente eu tinha essa necessidade de eu querer brigar, de eu querer discutir pra provar que eu não era aquilo. Eu perdi meu tempo mais com isso. Eu perdi meu tempo com isso aqui, mano, com outros projetos. Quem quiser perder tempo falando mal de mim, pode falar. Entendeu? É muito fácil hoje ver fulano tomando uma Heineken, mas antes eu tomava uma skin. Aí é muito comeu fácil hoje. manga com cuscuz, né? É muito fácil hoje em dia ver eu com uma roupa boa, mas eu já comprei ali em Cavaleiro, roupa de R$ 5. Então, tenho carro hoje em dia, mas já andei do Imbura pra casa da minha tia, já de São Paulo andando. Então, mano, cada um tem. Só que é muito fácil hoje em dia, a galera só vê Agora. tu ali. E outra coisa, não é porque você é cavaquinista, né, mano? Se você é bom, você tem que bater no peito e falar, eu sou foda. Isso aí não é falta de humildade, não, mano. Isso aí é tu reconhecer que tu é foda. É diferente de você querer ter um ego muito grande. Não, mano. Se você é bom naquilo que faz, você tem que bater no peito e dizer, eu sou bom. Isso daí não é falta de humildade, não. Eu escutei, antigamente eu pensava assim. Só que eu aprendi. E eu aprendi com uma pessoa mais nova, mais novo que eu, na época que era dançarino. Meu, eu ensinava ele a dançar. E ele falava, eu sou bom. E realmente ele era bom. Mas ele nunca passou por cima de ninguém. Ele nunca quis passar por cima de ninguém. Ele ajudava. Mas o cara era bom, mano. Então, tipo, é que nem Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele sabe que é bom, mano. Ele vai dizer que ele é ruim? Não. Não. Então, hoje em dia, é muito fácil, que eu já escutei, mano, que eu sou amostrado, que eu sou arrogante, eu sou ignorante. Ignorante eu sou, arrogante eu não sou, não. Então, tipo assim, mas eu parar pra querer me justificar, não, mano, eu chego em casa, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho mulher, eu tenho pessoas que gostam de mim de verdade, que já me defenderam sem eu estar, que eu acho isso muito, eu acho uma atitude muito foda, que eu faço também, e eu acho muito foda quando eu fico sabendo. E, tipo, você não tá no canto, alguém fala mal de você e tem uma pessoa lá pra lhe defender, tá ligado? Porque É. eu mesmo penso de uma forma. Se eu gosto de tu, Denis, e Falcão me fala mal de tu, de duas ou uma. Ou eu vou te defender, ou eu não vou participar da conversa. Eu não vou ficar nisso, de eu Sei, estar sei, aqui, entendi. não falar mal. E aqui nem Falcão fala. Antes ele fala. Eu não tenho medo não, mano, que eu falo pra tu aqui, que eu falo pra tu no WhatsApp, se eu falar mal de tu de Falcão, pode ter certeza que eu acho que eu já falei pra ele primeiro. Eu sou dessa forma. E quem quiser gostar, goste. Quem não quiser, não goste. E eu vou estar agradando ninguém, não, mano.
Não dá pra agradar Não todo dá. mundo, não. Então, porque antes de ser amostrado, sou amostrado mesmo. Acabou. Se quiser gostar, Pronto. que goste de mim, mano. Acabou. Se E dia 5 de julho vai ver você se amostrar lá, não. vou, Que tu mas fica no meio da galera, né? fico, mano. Eu faço lá meu evento, não, a gente não curte como é pra curtir, mas eu É, fico lá com o fica meu lá. público. É. E é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar no meio do público, mano. Não tem isso não comigo, não. Meu irmão, muito obrigado Obrigado aí. a E você, viu? espero que a gente tenha mais chance aí pra conversar mais e estreitar esse laço aí. Falou. Valeu, meu irmão. Valeu, irmão. Até mais.